Hoje a gente vai mergulhar numa das transformações mais radicais da história do esporte. Vamos entender como um país que, olha, nunca tinha sequer chegado perto de uma Copa do Mundo se tornou uma figurinha carimbada no torneio. É uma história de como o Japão, com uma ajuda gigantesca do Brasil, reinventou completamente o seu futebol. Pode parecer loucura hoje, mas no comecinho dos anos 90, o futebol no Japão era praticamente amador. Estádios vazios, sem profissionalismo, um cenário bem diferente. Então, fica a pergunta no ar. Como é que em menos de 10 anos, esse país saiu do zero para se classificar para todas as Copas do Mundo desde então? Essa é a chave do nosso quebra-cabeça de hoje. A resposta para essa virada de chave está num plano muito ambicioso. Uma verdadeira revolução que começou lá em 1993 e que foi desenhada para deixar para trás a antiga e amadora Japan Soccer League e mudar o jogo para sempre. E olha, o plano foi colocado em prática numa velocidade impressionante. Pensa só, em 88, a ideia de profissionalizar o futebol começou a ser discutida. Só 3 anos depois, em 91, a estrutura da nova J-League já estava anunciada e em 93 a bola já estava rolando na primeira temporada, que virou um fenômeno nacional da noite para o dia. Agora, essa aqui foi talvez a sacada mais genial de todas. Antes, na era antiga, os times tinham nomes de empresas, tipo Mitsubishi FC. Era como se fosse uma extensão do trabalho. A J-League veio e proibiu isso. Cada clube era obrigado a ter o nome da sua cidade, como Urawa Red Diamonds. A ideia era muito clara: criar uma identidade local, fazer as pessoas torcerem pela sua casa e não pela empresa onde batia um ponto. E essa estratégia foi brilhante. O objetivo era simples: separar o futebol daquela cultura de trabalho super rígida do Japão. E como eles fizeram isso? Os uniformes se tornaram super coloridos, cheios de formas geométricas para quebrar totalmente com a sobriedade dos uniformes de trabalho. O marketing foi pesadíssimo com todo tipo de produto e, claro, o lançamento de videogames como o Winning Eleven, que transformaram o futebol num verdadeiro espetáculo. Bom, toda revolução precisa de um líder, né? De uma faísca para começar tudo. No caso do futebol japonês, essa figura foi ninguém menos que uma lenda brasileira, o Zico. O jornalista Thiago Bontempo resumiu perfeitamente o tamanho do impacto do Galinho com essa frase aqui, ó. Zico foi quem deixou o maior legado entre as estrelas estrangeiras, porque fez o Kashima Antlers, um time até então desconhecido, se tornar o maior campeão do país. E o respeito por ele era tão, mas tão grande, que os japoneses deram um título especial para ele. Saka no Kami-sama. Isso quer dizer, literalmente, o deus do futebol. Isso mostra o nível da idolatria, né? A influência dele ia muito, muito além do que ele fazia em campo. O mais impressionante é que o Zico não foi só um jogador, ele foi um arquiteto. Ele ensinou um código de ética profissional, mostrou novas técnicas para os jogadores e para a comissão técnica. Ele ia pessoalmente inspecionar as instalações, cobrando melhorias como o piso emborrachado nos vestiários e até a cor da rede do gol, que ele insistiu que fosse branca para melhorar a visibilidade. Ele, de verdade, construiu a cultura daquele clube do zero. O sucesso do Zico foi a faísca que acendeu um pavio gigante. Logo depois dele, o Japão viu uma verdadeira invasão verde e amarela de talentos brasileiros. E não era qualquer jogador em fim de carreira, não. A gente está falando da elite, de craques no auge. Pensa aí, Dunga, o capitão do Tetra, que foi eleito o melhor jogador da J-League em 97. Leonardo, Jorginho, Bismarck, a lista é simplesmente inacreditável. E para ter uma ideia do nível, o César Sampaio jogou a Copa do Mundo de 98, ainda sendo atleta de um clube japonês. Agora, olha bem para esse número. 7. O que será que esse número representa? Em um único jogo da seleção brasileira, em 1995, 7 jogadores que estavam em campo jogavam em clubes da J-League. É isso mesmo, quase um terço da seleção campeã do mundo. Isso é a maior prova do quão forte e relevante o campeonato japonês tinha se tornado em pouquíssimo tempo. Mas e aí? Qual foi o resultado de tudo isso a longo prazo? Todo esse investimento, toda essa mistura, vamos ver agora o legado que essa revolução brasileira deixou por lá. A pergunta que fica é, aquele plano ambicioso lá do comecinho de revolucionar o futebol japonês, ele realmente funcionou? Olha, acho que esse gráfico aqui responde tudo, né? De 1930 a 1994, o Japão tinha 0 participações em Copas. 0. A partir de 1998, foram 7 seguidas, sem falhar nenhuma. O sucesso do plano foi, assim, indiscutível. E a mudança cultural foi gigante também. O futebol, impulsionado por todas essas estrelas e por um marketing muito esperto, se tornou o segundo esporte mais popular do país, batendo de frente com gigantes tradicionais como o beisebol e o sumô.
E essa imagem aqui mostra o ponto mais importante de tudo, o legado que ficou. Essa estrutura profissional que os brasileiros ajudaram a construir permitiu que o Japão investisse pesado nas categorias de base, o que elevou demais o nível dos jogadores japoneses e criou um ciclo de desenvolvimento de talentos que dura até hoje. No fim das contas, a revolução que começou lá em 93 com aquela faísca de uma lenda brasileira não só criou uma liga de sucesso, mas mudou para sempre o cenário esportivo de uma nação inteira. Deixou um legado de inspiração e uma fusão de culturas que, olha, é inesquecível. E aí, gostou de conhecer essa história incrível da parceria entre o futebol brasileiro e japonês? Se sim, não esquece de deixar o seu like, comentar qual outra história do futebol você gostaria de ver por aqui e, claro, se inscrever no canal. A gente se vê na próxima.